Fala galera, eu sou a professora Yara Santana e nós estamos começando mais uma aula do conteúdo de Excel. Hoje nós estudaremos o assunto de fórmulas e funções. Mas antes de nós começarmos o conteúdo, eu trouxe uma curiosidade sobre o Excel, onde muitos podem conhecer essa curiosidade, né? Já podem ter ouvido falar, já podem ter até visto, mas podem ter outros que nunca tiraram um tempinho para olhar mais a fundo essa curiosidade que eu vou falar hoje, e pode ter outros que nunca tenham visto, que é a questão de várias planilhas prontas que o Excel tem. Vocês sabiam disso? É muito fácil e você pode conseguir modelos prontos no Excel das mais variadas opções para te ajudar em vários cálculos, em várias contas do seu dia, te ajudar a se organizar, seja financeiramente, seja um planejamento do dia, enfim, são N possibilidades. Eu trouxe isso na live que eu fiz ontem, quarta-feira. Então, muitas pessoas que assistiram vão estar lembrando disso, tá? E aí eu trouxe essa curiosidade para a aula de hoje, já que envolve o Excel também. Então, assim, para você conseguir usar essas planilhas, você só precisa de 2 pré-requisitos. Algum conhecimento básico para editá-las, vocês vão ver que algumas só um conhecimento básico dá certo, outras um conhecimento um pouco mais avançado, mas nada tão difícil que você não consiga. E segundo pré-requisito, você vai precisar estar conectado à internet para fazer o download desses modelos e pronto. É super fácil, útil e muito bacana para se utilizar, seja em qual for a área do seu dia, né? Se você está precisando fazer um orçamento dos gastos do mês ou fazer uma planilha de tarefas pendentes, desde o mais simples ao mais avançado, do mais avançado ao mais simples, o Excel pode te ajudar. E eu vou mostrar para vocês agora essas planilhas prontas. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Quando nós entramos no Excel, a primeira página que nós vemos é essa, onde nosso olhar vai direto para a pasta de trabalho em branco. Mas se nós olharmos um pouco mais para o lado, nós vamos ver primeiro de tudo um tutorial que o Excel te traz para você conseguir entender um pouco dele, entender as fórmulas, as tabelas dinâmicas, os gráficos de pizza. Então, um ponto muito importante é isso também, que ele traz esses tutoriais para ajudar a pessoa a entender um pouco do Excel. Então, isso já é muito interessante. E se você olhar um pouco mais abaixo, onde tem mais modelos, e clicar, ele vai para outra página com infinitas ideias, infinitas possibilidades de planilhas prontas. E ainda tem a opção para você clicar se você quer, por exemplo, só planilhas envolvendo negócios, só planilhas envolvendo orçamentos. Por exemplo, vou clicar aqui em orçamento. Ele me leva para a página só de planilhas envolvendo orçamento. Por exemplo, orçamento pessoal mensal, orçamento doméstico, calculadora de despesas. Então, isso é muito interessante e muito útil. Com isso, eu gostaria de mostrar para vocês pelo menos 2 exemplos bem interessantes para vocês conhecerem, que um é tarefas pendentes. Lembrando que também pode digitar aqui o tema, que ele te traz as planilhas com esse tema. Ele me deu várias planilhas envolvendo tarefas pendentes. Uma mais legal que a outra, mais bonita que a outra. Eu vou escolher essa para vocês verem o quanto é simples e fácil de utilizar. E olha que interessante também, quando você clica, ele te dá um resumo do para que essa planilha serve. Essa que nós escolhemos agora, você pode acompanhar suas tarefas com este modelo de lista de tarefas pendentes básico. Você pode definir prioridade, status, data de início, data de término, percentual de concluído, e quando for concluído será automaticamente marcado como concluída a tarefa pendente. Então, olha que interessante. Depois é só você clicar em criar, ele vai baixar e abrir para você. E outro ponto também interessante é que ele deixa uma mensagenzinha te mostrando para que ela serve, uma mensagem automática. Mas caso você queira tirar, basta clicar fora que ela some. Então, lista de tarefas pendentes, você pode colocar suas informações, né?
Vou apagar aqui, vou colocar, por exemplo, ir ao mercado. Minha primeira tarefa que está pendente. Prioridade. Quando eu clico, me dá uma setinha do lado e eu posso dizer se essa prioridade é baixa, alta ou normal. Vou deixar que é normal. E tenho os status, onde eu posso dizer se já iniciou, se está em andamento, se foi adiado ou se foi concluído essa tarefa. Eu vou colocar que está em andamento. Depois eu tenho como colocar data de início, data de conclusão. E depois eu tenho a parte do concluído, onde eu vou colocar em porcentagem o quanto que está concluída essa atividade. Vou colocar que está 50%, né? Metade concluído. Então, ele já atualiza. Aí, vamos supor que eu já fui no mercado e deu tudo certo. Eu vou mudar aqui os meus status para concluído. E lá no meu concluído, eu vou mudar a porcentagem para 100%, que é concluído. Quando eu coloco, automaticamente aparece uma setinha de concluído, mostrando que essa tarefa ela foi realizada. Olha que interessante. E do lado eu ainda tenho a parte de anotações, caso eu queira colocar alguma observação. Vou colocar que faltou o arroz, por exemplo. Pronto, olha que interessante e prático, né? Apesar de ser bem fácil, bem simples, é muito prático e muito necessário no dia a dia. E quando eu quero, por exemplo, continuar com essa planilha, mas buscar outra para fazer outra coisa também, basta eu vir em arquivo, que é a minha primeira opção do Excel, novo, e ele me leva de novo para a página onde está disponível as planilhas. Deixa eu mostrar uma para vocês um pouco mais elaborada. Orçamento da faculdade. Olha que interessante essa também. Deixa eu abrir, só uns minutinhos, prontinho. Orçamento da faculdade, ó. Esse modelo de orçamento auxilia os estudantes universitários a gerenciar mensalidades, despesas semestrais com educação, livros, taxas e despesas de moradia. O total de despesas e receitas é calculado em cada seção. Então, vamos lá ver como que é essa planilha. Essa planilha ela é bem completa, pois ela mostra o tanto de dinheiro que o universitário ele gasta com custo de vida mensal e com despesas mensais do semestre letivo. Ele mostra o tanto de dinheiro que entra e ele mostra se está sobrando ou faltando dinheiro. Do lado tem um gráfico onde mostra o percentual de entrada e saída. No caso aqui tá tudo tranquilo, tá saindo 2.460 e ele está, tá entrando 2.460 e ele está gastando 2.188. Então o percentual de entrada tá maior que o de saída, ele não tá gastando mais do que devia. Tá dando tudo certo, tá tudo sob controle. Mais abaixo tem a entrada de dinheiro mensal, ó, rendimento de trabalho, assistência financeira, mãe, pai. Depois, na outra planilha, tem os custos de vida mensal, por exemplo, aluguel, celular, supermercado. E na outra planilha tem as despesas escolares do semestre, taxa de matrícula, taxa de laboratório, livros, enfim. Agora, vamos supor que eu vou colocar aqui as minhas informações, né? Eu vou usar essa planilha ao meu favor, sou universitária, preciso colocar aqui as minhas informações. Então, eu vou colocar aqui que entra... Vou colocar aqui que entra R$ 1.200 por mês. Ó, já atualizou. Por quê? Porque tá saindo 2.188, só que só entra 1.200. Eu estou gastando mais do que eu devia. Tá faltando R$ 988. O gráfico já atualizou, mostrando o percentual de entrada que tá menor que o de saída. Então, olha aí. Ele já atualiza e mostra, fica em vermelho, ó, faltando R$ 988. Então, olha que interessante. Basta você digitar aqui as suas informações, dar um enter e ele atualiza rapidinho, sem você precisar pegar um caderno, pegar a calculadora, fazer vários cálculos. E ainda, se você clicar, ó, ele vai te mostrar como que ele está fazendo esse cálculo. Ó. Por exemplo, aqui para saber o total que sai. É o total de despesas mensais mais o custo mensal do semestre. Então, ele ainda te ensina qual cálculo utilizar. Ó. Despesas mensais é uma soma das despesas do semestre dividido pela duração do semestre. Então, é uma soma e uma divisão. Olha que interessante.
Então, você só clica em cima que ele te dá o cálculo que ele está utilizando, ó. Por exemplo, o valor que está sobrando ou faltando é uma subtração. Então, olha só, você ainda consegue aprender. Caso você não tenha tanto conhecimento, você ainda coloca suas informações, se organiza e ainda aprende a calcular dentro do Excel. Então, olha que bacana, olha que interessante. Lembrando que é só vir em arquivo novo que ele te dá as opções das planilhas prontas. Deixa eu só fechar aqui para nós voltarmos para a nossa aula de hoje. Prontinho. Então, essa é a curiosidade que eu trouxe sobre o Excel. Mais informações, dúvidas sobre isso, pode estar me perguntando. Dando continuidade, revisão do conteúdo disponibilizado no Classroom. Eu disponibilizei uma atividade, lembrando que eu sempre coloco uma atividade antes de liberar o conteúdo, para vocês tentarem fazer, tentarem relembrar, quem já viu o conteúdo, quem tem algum conhecimento, tentar relembrar fazendo essa atividade, para na aula nós fazermos juntos e tirar todas as dúvidas, né? Explicar da melhor forma possível para que todas as dúvidas sejam respondidas. Então, eu passei 4 questõezinhas, como vocês estão vendo, onde cada uma pede determinado cálculo, onde vocês precisariam colocar em prática as funções, ou se preferirem, em algumas dá para utilizar os operadores matemáticos, que são as fórmulas. Então, nós vamos entender agora a diferença de um para o outro, a diferença de fórmulas e funções. Então, assim, toda fórmula, ela calcula valores segundo uma determinada ordem. Para inserirmos uma fórmula, devemos iniciá-la sempre com o sinal de igualdade. Este sinal informa ao Excel que os caracteres a seguir constituem uma fórmula. Em seguida estão os elementos a serem calculados, que são separados por operadores de cálculos. Então, as fórmulas nada mais são do que os operadores matemáticos que nós conhecemos: soma, subtração, multiplicação e divisão. E sempre, tanto para a fórmula como para a função, nós vamos começar utilizando o sinal de igual, que esse sinal de igual faz com que o Excel entenda que você está começando um cálculo. Então, ele é muito importante, senão você não consegue calcular sem colocar o sinal de igual na frente. Logo depois nós temos as funções, que elas são consideradas facilitadoras. Por quê? Imagine que você precisa somar uma lista de 150 valores. Usando o sinal de adição, ou seja, usando a fórmula da soma, seria um processo muito demorado, você ia ter que somar um por um. Mas utilizando a função da soma, facilita muito, porque basta você colocar a soma, selecionar os valores e pronto. Então, as funções, elas são criadas para facilitar. E hoje nós vamos ver em específico as funções de soma, média, mínimo e máximo. Essa foi a parte teórica. Indo para a prática, tudo fica mais fácil de compreender. Então, vamos lá. Abrir o Excel. Eu já digitei aqui as planilhas da atividade para nós calcularmos. Lembrando que na atividade que eu deixei em PDF, as respostas já estão aí, os resultados já estão aí. Por exemplo, essa primeira já tem os resultados dos totais, mas eu coloquei que é para você calcular. Tá ali te mostrando quanto que vai dar, mas não tá te mostrando qual cálculo você utiliza para chegar até essa resposta. Mas era para você calcular, espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Essa primeira planilha, vendas de produtos. Essa planilha ela está pedindo 2 tipos de totais. Um total para cada vendedor, para saber quanto cada vendedor vendeu separadamente, quantas camisas, calças, sapatos e gravatas só o Carlos vendeu, só a Márcia vendeu e assim por diante. Depois ele quer saber o total de cada produto separadamente. No geral, quantas camisas foram vendidas, no geral, quantas calças e assim por diante. Então, assim, como que eu poderia utilizar ou a fórmula ou a função para vocês entenderem na prática a diferença de uma e outra? Vamos fazer esse primeiro quadradinho aqui utilizando a fórmula. Lembrem-se, sempre vai ter o sinal de igual, sempre. E aí você vai abrir o parêntese logo depois, sempre, sempre, sempre. E você vai colocar
a fórmula que você quer, o sinal do mais e assim por diante. Eu quero calcular cada produto do Carlos, então C5, que é a camisa, mais. Aí eu posso só clicar ou eu posso digitar também. Mais, ó, vou digitar para vocês verem. É 5. Mais, ou clicando, pronto. Aqui eu estou mostrando que vou somar todos esses valores. Enter. Opa, deixa eu só fechar o parêntese. Uma leve esquecida, fecho o parênteses e pronto. Esse foi o cálculo da soma utilizando a fórmula da soma, né? O sinal de soma. Eu disse que sempre precisa utilizar os parênteses, mas caso tire também não tem problema, tá, pessoal? Ó, me confundi, acontece. Então, tanto colocando assim como colocando com os parênteses vai dar o mesmo resultado, não tem problema nesse caso. Então, Enter. Vamos fazer mais uma utilizando a fórmula da soma, né? Então, igual sempre 3 mais as calças, mais os sapatos, mais as gravatas. E pronto, ó. Carlos vendeu 7 no total e Márcia vendeu 8, e assim por diante. Então, vamos fazer esse daqui todo com a fórmula da soma. E os outros totais nós vamos fazer com a função, para vocês entenderem a diferença. Opa! Vamos lá, igual sempre, seleciona, mais 3, mais 1. Vocês vão entender que aqui nós precisamos um por um colocar o sinal de mais. Mas na função não precisa, porque a partir do momento que põe o nome da função, ele já entende que é uma soma. E as outras por diante, ele já entende que é uma média, um mínimo, um máximo, que nós vamos ver na aula de hoje. Então, isso facilita muito do que você precisar ir um por um e colocar o sinal de mais. Vocês vão ver que facilita muito, tá? E pronto. Agora nós vamos para os totais de cada produto. Como que eu utilizo a função da soma? A função da soma, sempre o sinal de igual, sempre. E aí depois você vai escrever ou digitar o nome da sua função. Soma. Tanto faz maiúsculo como minúsculo. Depois disso, abre parênteses e como ele te mostra aqui, ó, você pode tanto digitar como só selecionar todos os seus valores. Antes de dar Enter, vamos para um ponto importante. Vocês estão vendo que tem C5, deixa eu selecionar de novo, tem C5, 2 pontos, C9. O que quer dizer esses 2 pontos? Nas fórmulas, nós não utilizamos esses 2 pontos. Nas funções, sim. Os 2 pontos, ele quer dizer que eu estou querendo somar todos esses valores, do C5 até o C9. Se eu colocasse só, ó, ponto e vírgula, deixa eu ajeitar aqui, só um minuto, colocasse o ponto e vírgula, C9. Ó, vejam que ele já muda. Por quê? O ponto e vírgula, ele quer dizer quando você quer calcular apenas esse e esse. Os 2 pontos é quando você quer calcular desse até esse, todos. E o ponto e vírgula é quando você quer calcular esse e esse, tá? Então, essa é a diferença dos 2 pontos e ponto e vírgula. Então, como eu fui automaticamente, ó, cliquei aqui, igual, soma, e selecionei todos. Ele ficou os 2 pontos, mostrando que eu estou calculando desde o 2 até o 3, todos os valores. Então, basta eu dar Enter, ó, e ele me dá a resposta final. Não precisa eu fechar parênteses, basta eu igual, soma, abre parênteses, selecionar os valores e dar Enter e pronto. Total de calças, pra gente ver, ó.
igual soma, abre parênteses, seleciona todas as calças. E pronto. Sapatos igual soma, abre parênteses sempre, seleciona sapatos igual soma, abre parênteses, gravatas. E pronto, a soma se utiliza dessa forma. Então, é muito simples e muito fácil de utilizar. Vamos para a nossa segunda planilha, onde aqui ela nos dá despesas e saldo atualizado. Deixa eu ver aqui o que essa segunda questão queria, porque eu acabei colocando a resposta já, que nem eu passei para vocês. A segunda questão quer que calcule as despesas e o saldo atualizado, né? Os resultados já estão no exemplo. Então, vamos lá. Como que eu calculo as despesas e o saldo atualizado? As despesas vai ser uma soma. Você vai somar todos os valores que tá fazendo despesas com você, né? Ao seu dinheiro, enfim. Então, como que eu posso fazer? Igual soma, porque olha o tanto de valores. É melhor eu usar a função da soma do que eu ter que colocar um por um e o sinal de mais. Então, olha aí a função facilitando a nossa vida. Então, vamos lá. Ó. Então, eu estou tendo de despesas 1.297. Confere, está correto. 1.297. E como que eu faço o saldo atualizado? Será uma subtração. A subtração, ela não tem função, tá? Só a soma e a multiplicação que tem suas funções. Os outros operadores matemáticos não têm. Então, como que eu faço uma subtração? Como que eu calculo o saldo atualizado? Igual sempre. E aí eu vou pegar o saldo inicial menos as despesas, né? Que eu recebia tanto, com as despesas ficou apenas 1.297. Então, esse menos esse vai me dar o saldo atualizado, que é 202,40. Vamos conferir para ver se está correto. Correto na questão. 202,40. Então, para calcular as despesas, uma soma, para calcular o saldo atualizado, uma subtração. Então, na primeira questão, nós já praticamos como que soma utilizando o operador matemático, ou seja, utilizando a fórmula, e como que soma utilizando a função da soma. Na segunda, utilizamos a função da soma e fizemos com o operador matemático de subtração uma subtração. Na terceira questão, nós vamos para a segunda função que nós vamos ver na aula de hoje, que é a média. A média, ela serve para você calcular, né? Permite que você calcule, por exemplo, média de despesas, suas notas escolares. Lembra que o professor ele sempre pega, soma e divide? Então, ele está fazendo uma média. Então, essa função, ela calcula por meio da adição, primeiramente, um grupo de números e, em seguida, divide pela quantidade desses números. Então, a média é assim. Os professores, quando vão dar as notas das provas, enfim, da escola, da faculdade, eles fazem a média, somando e dividindo pela quantidade. Então, como que nós fazemos a média? Como que nós fazemos essa função? Sempre o mesmo esquema para cada função. Igual, escreve o nome, digita o nome, perdão. Eu falo sempre escreve, mas nós estamos no computador, então é digita. Igual, digita o nome da função, tanto faz maiúsculo como minúsculo, abre parênteses e seleciona todos os seus valores. No caso dessa primeira, nós queremos saber a média de valores de cada loja sobre o produto do alfinete, né? Os alfinetes, 10 unidades, quanto que ficou em cada loja e uma média desse valor. Então, dando Enter, fica 3,37. Vamos conferir. Correto, 3,37. Então, a média serve para isso, para nós termos uma média dos valores. Do mesmo jeito, na próxima questão, no próximo item, abre parênteses, seleciona tudo, Enter.
e assim por diante. Muito fácil e muito prático. Igual média. E o último igual média. Então, recapitulando, a média, ela serve... Opa, escrevi, digitei o nome média errado. Prontinho. Então, a média, ela serve para nós calcularmos a média, por exemplo, das nossas despesas, do nosso boletim, né? É muito utilizada a média nos boletins escolares, boletins da faculdade. É muito utilizada a questão da média. Então, ela serve para isso, para calcular a média dos valores. E a quarta planilha, onde eu fiz só uma mesmo, mas eu mostrei para vocês que era duas, mas eram as mesmas informações, só que uma pedia para você calcular o maior preço e o menor preço. Essa função de maior e menor é para te retornar o maior valor e o menor valor, simples e muito fácil de utilizar. Você tem aqui uma planilha com vários preços e você quer saber em qual loja o preço desse produto, no caso aqui é apenas um produto e foi procurado em 5 lojas para saber o menor preço e o maior preço. E aí são muitos produtos, são muitos produtos não, são muitos preços, né, muitas lojas, e você quer saber de uma maneira rápida o maior preço e o menor preço. Então você tem a função do máximo e mínimo para te ajudar nessa questão. E como que funciona? Você pode digitar o sinal de igual, mínimo, abre parênteses e selecionar todos os seus valores e ele vai te retornar o menor valor. Você também pode colocar só mínimo. Eu achei que ia só mínimo, mas não vai não. Pronto, então você digita mínimo. Ah, não poderia ser maior e menor? Não, não é assim que chama. É mínimo e máximo. Mínimo para retornar. Ou máximo e mínimo. Eu falei ao contrário, perdão, gente. É máximo e mínimo. Máximo para calcular o maior valor e mínimo para calcular o menor valor. Perdão se eu falei ao contrário em algum momento, mas vocês entenderam, né? Acredito eu. Então, assim, ó. Com a função do maior, né, do mínimo, nós calculamos... Ô, gente, eu acabei calculando aqui, ó, errado. Deu um delay, né? Máximo, abre parênteses, seleciona e pronto. Ele me deu o maior valor, que foi na loja 2, 21,10. E para mim digitar o menor valor, mínimo... Abre parênteses e seleciona tudo. Pronto. Eu fiz ao contrário, mas corrigi agora, deu para entender. Então, recapitulando. As funções de máximo e mínimo. Máximo, ele te devolve o maior valor e o mínimo, o menor valor. No caso aqui, nós tínhamos um produto e nós tínhamos o preço de 5 lojas diferentes e nós precisávamos saber o maior preço e o menor preço. No maior, nós digitamos igual, máximo e selecionamos todos os valores e ele trouxe que o maior preço é o da loja 2, 21,10 e no menor nós digitamos igual, mínimo e ele nos voltou que o menor valor é o da loja 5, 17,50. Então, compre na loja 5. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença das fórmulas e das funções. Lembrando que as fórmulas são nossos operadores matemáticos que nós já conhecemos. Mais, menos, né, que é a soma, a subtração, multiplicação e divisão. E as nossas funções são facilitadoras para nós conseguirmos fazer cálculos mais rápidos e mais precisos sem precisar digitar, como vocês viram naquela hora, um por um, utilizando os operadores matemáticos, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide.
Eu espero que com essa aula vocês consigam entender e consigam realizar a atividade. Quem não realizou ainda, qualquer dúvida, se não tiver ficado bem explicado algum ponto, pode estar me perguntando que eu explico em outras videoaulas. Eu gravo rapidinho, explico para vocês, ou então falo em áudio mesmo. O que der para me fazer da melhor forma possível para vocês estarem entendendo, eu falo, mas eu preciso saber, eu faço, né, na verdade, eu preciso saber das dúvidas de vocês para estar ajudando, tá? Então anotem suas dúvidas, seja no Classroom, seja no grupo, no meu privado, para me estar ajudando vocês. Na próxima aula, nós vamos entrar em outra função, que é uma função muito utilizada no Excel. Ela é um pouquinho complicada, mas ela é muito fácil de entender quando você começa a praticar ela, que é a função se. Essa função foi criada para retornar resultados de testes lógicos, por oferecer ao usuário a possibilidade de estabelecer condições em um teste e, a partir desses testes, obter diferentes retornos. A função se é uma das mais versáteis e importantes dentro do Excel. Então, nós vamos estudar a sintaxe, Meu Deus, perdão, gente, a sintaxe, a estrutura e a prática dessa função. Então, se você já tiver ouvido falar, se isso for maior que isso, então retorne isso. Se você já tiver ouvido falar isso em algum momento da sua vida, você está ouvindo falar da função se e não sabia. Então, a função se é para retornar um valor lógico dependendo do cálculo, Dependendo ali do cálculo da estrutura que você está criando com a função, vai retornar tal coisa, vai retornar um valor verdadeiro, um valor falso. Enfim, nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, tá? Então, é uma função muito importante, muito utilizada, porque ela faz cálculos bem mais elaborados, bem mais precisos. Então, você dominando e sabendo utilizar essa função, você se destaca com certeza. Então, até a próxima, galera. Queria dizer para você que está me ouvindo que você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina, tá? No mais é isso. Muito obrigada pela atenção de todos que assistiu até o fim essa videoaula. Qualquer dúvida, anotem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Tchau, tchau. Façam a atividade.